Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Rollada Cash, apresentado pelo seu queridíssimo Rolly. E bom, hoje o episódio desse Rollada Cash será um pouco curto, tá? Provavelmente, né? Não sei, eu vou fazer no tempo que for preciso, mas eu pretendo fazer no máximo 40 minutos aí. Então, rapaziada, é o seguinte. Antes de tudo, me sigam nas redes sociais. Meu Instagram é _ROOWLY. Meu Facebook é Roberto Souza Fialho. Pra quem estiver me escutando pelo Spotify. Pra quem estiver me assistindo pelo YouTube, vai estar vendo aí na tela também. Então não é muito necessário estar falando. Só você olhar aí na tela e jogar no Instagram, no Facebook, que você acha. Porém, no Facebook eu não entro muito, tá? Então, se você quiser realmente me conhecer um pouco mais, vai no Instagram, apesar de que eu também posto pouco lá. Geralmente quando eu posto alguma coisa é alguns storyzinhos, pá. Mas às vezes um Reels, tem um tempo já que eu não posto um Reels, né? Porque ultimamente minha vida tá muito, não diria bagunçada, mas tô bem atarefado, né? Estou bem atarefado. Então acabo que às vezes não posto um Reelzinho, né? Enfim. Mas se você quiser me conhecer um pouco mais, é só me seguir lá no Instagram, tá bom? E bom, rapaziada, hoje, né, eu queria falar um pouco sobre um assunto que é bem interessante e talvez até um pouco complexo, que poucas pessoas param pra pensar nisso, né? Que é sobre as bolhas sociais, talvez, digamos assim. E, bom, o que eu quero dizer com isso? O ponto que eu queria ressaltar, ponto principal e comentar, é sobre como essas bolhas sociais afetam a sua percepção do mundo, como ele realmente é, né? E como o fato de você estar preso dentro de uma bolha, seja lá por qual motivo que quer que seja, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, os motivos que te fazem provavelmente estar preso dentro de uma bolha, né? E como você estar preso dentro de uma bolha pode também até afetar a sua personalidade em si. A sua personalidade muitas vezes fica moldada e limitada àquele tipo de bolha, né? E você não consegue pensar fora dela e agir de um modo que saia um pouco dos padrões daquela bolha, né? Aí você fala, caralho, mas como que do nada você resolveu falar sobre esse assunto? Esse assunto é um assunto que surgiu na minha cabeça, ressurgiu na verdade, porque eu já tinha parado para refletir um pouco sobre isso. Depois que eu vi um vídeo de um certo cara que eu acompanho aí no YouTube, que eu não vou falar quem é. E depois eu tive uma conversa também sobre isso com um amigo meu, o Davi, o Pocoyo, né? E nossa, ó, tô parecendo o L barbudo e bombado. Eu tô aqui sentado na cadeira. Sabe o L do Death Note? Tô sentado igual ele aqui. Eu não sei, eu não fiz isso pra pagar de otaquinho, não. Inclusive faz um tempo que eu não assisto um animezinho. Eu gosto de anime, tá? Mas ultimamente tá difícil de eu assistir alguma coisa. Quando eu pego pra assistir alguma coisa, eu tô assistindo mais filmes. Porque tá difícil de eu realmente conseguir maratonar alguma série ou algum anime. Eu só tô lendo One Piece, né? Eu voltei a ler. Eu tô no meio de One Piece, né? Eu tô lendo o mangá e eu tô lendo também uns contos aí pra fazer outras resenhas em breve aí pra vocês, tá? E, bom, o que acontece
voltando ao assunto, que eu saí um pouco do foco aqui, né? O que acontece é o seguinte, vamos direto ao ponto, né? Sem mais enrolações. Vamos supor que você é da quebrada. Você é um cara ou uma mina que é da quebrada. E na quebrada também tem uma bolha. Aí você fala, como que você sabe disso? Mano, porque, assim, eu não me considero nem boy, nem favelado, no sentido é, de personalidade, digamos assim. Eu me considero, mano, sei lá, uma pessoa que talvez seja, não sei, talvez para outras pessoas seja um pouco diferente, assim, porque eu fujo muito das bolhas, né? Eu sempre tento pensar por conta própria, assim, nunca moldar o meu pensamento e deixar que o meu pensamento seja influenciado por qualquer coisa, né? Eu sempre tento pensar e me questionar por conta própria. Mas vamos supor que você é quebrado. Na quebrada também tem uma bolha, né? Se você parar pra pensar. Qual seria a bolha da quebrada? Como eu sei disso? Eu sei porque eu tenho amigos da quebrada, eu já convivi com pessoas da quebrada e amigos boys também, tá? Então, vamos lá. Qual seria a bolha da quebrada? A bolha da quebrada seria muitas vezes rolezinho de quebrada, ou seja, você só pode ir em rolê de quebrada, se vestir muitas vezes de certa maneira, talvez ser um pouco mandrake, é, é, ir pra tabacaria, baile e não sair muito disso. Claro que isso hoje em dia tem mudado um pouquinho, mas ainda tem muita gente na quebrada que vive dentro dessa bolha, assim, que pensa que se é da quebrada, se você se identifica com quebrada, você tem que ser exatamente assim, você não pode fugir disso, senão você já começa a ser até meio que julgado. Tem pessoas que moram dentro da quebrada que se fugirem um pouco desses padrões, elas já são um pouco julgadas, assim, né? Então, e isso afeta quando você está dentro de uma bolha, você não percebe e você muitas vezes acaba é, deixando de fazer coisas que você tem vontade sim de fazer por conta dessa bolha. Isso afeta demais a sua pessoa e a forma como você vê o mundo e a sua personalidade em si. A sua personalidade está sempre sendo influenciada por aquela bolha, aqueles padrões ali, né? E às vezes você quer fazer algo diferente, mas você tem medo de ser julgado. Você não quer ser julgado por pessoas próximas ou algo do tipo. E aí você deixa de fazer essa coisa, né? Você acaba deixando de fazer. E no fundo, momentaneamente, talvez você não sinta tanto peso disso, mas a longo prazo você pode acabar sentindo o peso é, disso porque você queria realmente fazer tal coisa e deixou de fazer tal coisa por conta disso, por conta desses padrões daquela bolha. Momentaneamente, talvez isso não te afete, mas a longo prazo, quando você parar pra refletir, você fala: caralho, eu deixei simplesmente fazer uma coisa, simplesmente por aqueles padrõezinhos, simplesmente porque fiquei com medo de ser julgado. Eu deveria ter sido mais homem ou mais mulher pra lidar com isso e fazer o que eu quero, né? Isso é embaçado demais, né? Isso é zoado porque isso, muitas vezes, esses padrões dessa certa bolha vão moldar a forma como você se veste, a forma como você fala, os seus gostos. É... E às vezes você pode acabar se interessando por algo, mas acabar se afastando daquilo simplesmente de forma subconsciente, porque você sabe que
você vai ser julgado pelo aquele pessoal daquela sua mesma bolha. Né? Porque aquela coisa que você se interessou, que você gostou, foge da bolha. Então, essas pessoas que são da mesma bolha vão te julgar por você ter se interessado por isso. E aí você acaba se afastando dessa coisa que você se interessou e volta pra bolha. E aí você fica nesse ciclo e nunca sai da sua bolha, né? É, eu acho isso uma coisa extremamente chata, extremamente bizarra, né? E acho que é uma coisa que não deveria. É, você não deveria levar em conta, você não deveria. Esse é o ponto aqui. Esse é o conselho que eu tenho pra te dar através desse episódio do Rodacast. Eu acho que muitas vezes a gente deve sim sair da bolha, pensar fora da caixa, sem medo e sem medo até de se arriscar e sair um pouco daqueles padrões da nossa vida, né? E tentar coisas novas e se interessar por coisas novas, né? E isso bate até um pouco com aquela questão que eu falei em algum episódio do Rollercast sobre originalidade, né? Sobre como é bom você ser original e como isso te traz mais liberdade. Bate um pouco com isso. Mas esse é um tema um pouco mais específico, né? Porque hoje a gente tá falando de bolhas. Então, se você pensa muito dentro da sua bolha e você percebe que muitas vezes você pensa, não porque você quer, mas porque você é influenciado pela galera da sua bolha a pensar daquela forma e você acaba não fugindo daquele padrão, daquela bolha, simplesmente para não ser excluído até muitas vezes, né? Isso é ruim para você, porque você acaba meio que perdendo a sua essência e se moldando em prol dos outros, em prol daquela bolha. E você acaba sendo menos livre, batendo com o que eu falei naquele episódio sobre é, a exclusividade, a originalidade. E também eu falei aqui sobre a bolha da quebrada, né? Tem a bolha da quebrada, que é, você muitas vezes vai ser julgado se você sair dos padrões de funk, rolê de quebrada, é, estilo, se você não tiver um estilo muito mandraquinho, você pode ser julgado dentro da sua quebrada por causa disso. Claro, tem gente que não pensa assim? Tem, mas tem muita gente que ainda pensa assim, preso dentro dessa bolha da quebrada, por exemplo. E aí também vai ter a bolha, tem outros tipos de bolha. Tem a bolha. É... a bolha dos playboys, né? O que seria a bolha dos playboys? Seria, você não pode ser funkeiro. Você tem que. Você tem que, sei lá, seguir aquele caminho que sua família já pré-estabeleceu pra você. Sabe? Sua família quer que você faça aquilo, então você tem que fazer aquilo. E aí você acaba só fazendo muitas vezes por conta da sua família. Às vezes não, às vezes o cara realmente gosta daquilo. E esse é o ponto também. Se você realmente gosta daquilo, se você sente que estar preso a tal determinado tipo de pensamento dentro de uma bolha é bom pra você e você realmente gosta, esse é outro ponto. Tudo bem, tá ligado? O problema é quando você sente que você só faz aquilo pra não ser excluído, pra realmente não ser julgado dentro daquela bolha em específico, né? Esse é o ponto aqui. E aí, mas enfim, essa é a bolha dos boys. Eu vejo assim, a bolha das pessoas que têm um pouco mais de grana, ou no mínimo classe média, vai. Classe média pra cima. Classe média alta. A partir de classe média baixa, já deixa quieto. Tô falando classe média alta pra cima, né?
Então, se você acha que você não deve fazer tal coisa, e você tá fazendo só porque sua família já te pré-estabeleceu aquilo, dá uma refletida sobre isso também. Talvez você esteja pensando muito dentro da sua bolha e fazendo coisas de dentro da sua bolha que te fazem mal e fazem você perder a sua originalidade, sua essência. E talvez você nunca vai ser minimamente feliz, né? Por conta disso, por não sair da bolha, para não ser julgado pelaquela mesma bolha. E não tem só isso na bolha dos boy. Também teria a questão de estilo também, muitas vezes que eu falei. Mesma coisa que para quebrada, você só pode ir em determinado tipo de rolê. Se for um rolezinho mais de quebrada, às vezes uns amigos seus que é mais boyzinho podem te julgar, né? Eu acho que essas são as duas bolhas assim principais assim. Tem muito essas duas bolhas muito bem estabelecidas assim do Brasil, duas formas, tem desses dois padrões de se pensar, de se viver, duas filosofias de vida. Talvez para algumas pessoas isso também pode estar ligado até a ideologia, pode estar ligado até mesmo à esquerda e direita, talvez. Eu não acho que está necessariamente ligada, talvez em alguns pontos sim, mas em tudo não. E. Tá bom, mas se eu fugir de todas as bolhas. Aqui, agora vem outro ponto. Ah, mas se eu fugir. Não, antes de eu entrar nesse outro ponto, bora falar de forma mais. Simples, aqui resumidamente, sobre as outras bolhas assim variáveis, vai. Tem também a bolha dos emo barra roqueiro, aí tem a bolha talvez, não sei. Tem bolhas mais específicas também, tem bolhas de gente que pensa que a vida é só vagabundar e não tem expectativa de vida e não quer estudar nem nada, e aí quando um amigo dele resolve estudar, ele fala: oxe, você tá estudando, você tá. Que porra é essa? Você quer ser alguém na vida? Zoado isso daí, tá ligado? Tem várias bolhas assim em específico, tá ligado? Tem muitas outras bolhas mais específicas assim, mas eu acho que as duas bolhas principais seriam essas duas primeiras que eu falei aqui, né? E. Enfim, bora voltar ao outro ponto aqui. Mas se eu tentar fugir de todas as bolhas assim desse jeito e ter simplesmente a minha forma de pensar em exatamente tudo, eu vou acabar sendo excluído, isso e aquilo, eu nunca vou ter amigos, eu sempre vou estar sozinho. Cara, eu vou te falar o seguinte: a maior parte do tempo você pode até estar sozinho, sim. Muitas vezes você pode acabar ficando mais sozinho porque você resolve cuidar mais dessas coisas e ser mais como você é. Então isso pode acabar, consequentemente, te deixando um pouco mais sozinho. Porém, isso é bom porque te traz mais liberdade, você pensa da forma que você quer, você age da forma que você quer. E você vai atrair pessoas mais reais, mais verdadeiras. E o seu ciclo social vai ser não só mais verdadeiro, como muitas vezes vai ter até mais variedade de pessoas. Tem pessoas que andam sempre numa mesma bolha. Eu só ando com pessoal de quebrado, eu só ando com pessoal boy, eu só ando com pessoal classe média, eu só ando com roqueiro, eu só ando com vagabundo, eu só ando com universitários, empresários e pessoas que são ambiciosas, tá ligado? Mas eu acho que a partir do momento que você começa a pensar realmente por si só e se questionar e não ter medo de sair das bolhas e de ser julgado e acaba curtindo até sua própria companhia e hum, ganha essa liberdade, você também atrai pessoas reais, mais verdadeiras, e o seu ciclo social vai ser composto por pessoas muitas vezes muito diferentes uma das outras.
Porque você não se prende a só uma determinada bolha. Então você acaba conhecendo tipos de pessoas variáveis. E aí você começa a enxergar o mundo da forma como ele realmente é. Porque você só enxerga o mundo da forma que ele realmente é quando você sai daquela sua bolha, daquela sua matrix, digamos assim, daquela sua maneira pré-estabelecida de pensar que foi colocada pra você. Porque aí você vê que existem pessoas de diversos tipos e em seus pensamentos diferentes, cada um com a sua realidade que você pode aprender com todas elas e com as qualidades de todas elas e com os defeitos de todas elas. As qualidades porque você pode meio que aderir aquilo a você ou se inspirar naquela pessoa. E nos defeitos porque você olha e fala, porra, não quero cometer isso aqui. E aí cada vez não quero cometer esse mesmo erro que essa pessoa cometeu. Assim como você vai fazer com você também, você vai olhar pra si mesmo e vai fazer essa mesma coisa. E aí você começa a evoluir ainda mais como ser humano, porque você não tem mais um preconceito, você consegue andar de bolha em bolha e aprender com todos os diversos tipos de pessoas e enxergar o mundo como ele realmente é, saindo da Matrix, digamos assim, né? Eu acho que Matrix é uma boa palavra, mas o título vai ser bolha, né? Vocês entenderam já porque o título vai ser sobre as bolhas sociais, digamos assim. E, e é realmente, se você parar pra pensar, chato se você se sente incomodado e sente que você queria fugir daquela sua bolha e se sente julgado por isso, e você só não foge daquela sua bolha simplesmente porque não quer ser julgado, é muito chato. Para pra pensar como você deveria se importar menos com isso, sabe? Você deveria se importar muito menos com isso. Andar nos seus próprios padrões. E você vai ver como isso pode te agregar bem mais, né? Pode fazer você amadurecer bem mais. Uma pessoa que ela vive, pode perceber, pessoas que normalmente são muito presas àquela bolha, não interessa a bolha, tá? Eu não tô atacando um grupinho em específico aqui, não. Eu tô falando que você viver preso em uma bolha, em um determinado padrão, em um determinado modo de pensar, em uma determinada filosofia de vida, é ruim. Não interessa qualquer que seja. Você está sempre. Se você. É ruim, principalmente se você não gosta daquilo. Porque se o pessoal gosta daquilo, é até que tudo bem, até que dá pra aceitar. Mas tô falando quando a pessoa não gosta daquilo, ela realmente se sente presa àquilo e não sai disso por esses mesmos motivos que eu já citei aqui, né? Enfim, eu tô querendo dizer que você ficar sempre preso a uma determinada bolha é ruim, porque isso vai te limitar, isso vai muitas vezes fazer com que você amadureça de forma mais devagar, digamos assim. Pode reparar, pessoas que normalmente são muito presas a uma determinada bolha, não interessa se é a bolha dos boys, entre aspas, da bolha da elite, talvez, ou a bolha da quebrada. Mas pode reparar, pessoas que são muito presas àquela bolha realmente são imaturas e têm uma maneira de pensar muito imatura e elas julgam muito qualquer pessoa que seja um pouquinho diferente daquela bolha. Pode reparar, a maioria das pessoas que vivem muito presas em um determinado tipo de grupo, elas têm realmente um pensamento muito preso àquilo e elas não enxergam o mundo como é, porque para elas o mundo é só aquilo ali. Qualquer coisa que fuja um pouco daquilo é esquisito e ela vai julgar, entendeu? Então, se ela é da bolha da quebrada, ela vai julgar qualquer pessoa que
fuja um pouco daqueles padrões da bolha da quebrada. Se ela é da bolha dos boys, entre aspas, ou boys mesmo, realmente, ela eles também, essa pessoa também vai julgar se a pessoa muitas vezes sai um pouco do padrão, daquele padrão daquele padrão de filosofia de vida que a família muitas vezes colocou pra ele, né? Então seja uma pessoa que fuja um pouco mais da sua bolha, que tente questionar mais as coisas por si só e nunca tenha um pensamento moldado totalmente aquilo. Tudo bem você gostar da sua bolha, de alguns aspectos da sua bolha e trazer aquilo para sua vida, mas não deixe com que isso domine você, entendeu? Você tem que dominar isso, você tem que dominar, saber introduzir certas características, certos pontos de tal coisa à sua vida e não deixar com que essas coisas controlem você, né? E deixar com que essas certas coisas, esses certos pontos que eu citei, controlem a sua maneira de pensar, fazendo com que você se torne uma pessoa muitas vezes imatura. Então, resumidamente, é isso. Falei que o episódio ia ser um pouco mais curtinho. Essas são as conclusões finais aqui que eu tenho para dar. Em breve estará saindo mais episódios e eu acho que provavelmente eu vou tentar postar mais episódios. E acho que semana que vem, provavelmente, vai sair outro episódio do Resenhas de Obras, tá bom? E... Rapaziada, mano, vocês não têm noção de como eu gosto de gravar esse podcast aqui. É realmente um passatempo muito bom, assim, pra mim, né? Uma coisa que é até terapêutico, digamos assim. Pra mim, eu gosto realmente de gravar isso aqui. E eu queria ter tempo pra divulgar mais e postar mais, sabe? Só que eu não tenho realmente muito tempo ainda. Porque eu sou uma pessoa muito atarefada. Tipo, eu posto um Rolada Cash por semana. O meu canal de gameplay tá parado, eu vou voltar em breve. Justamente porque eu tô ocupado. E eu tenho muitas coisas pra resolver na minha vida. Nossa, não tô pagando de meu Deus, o cara é ocupadaço, o cara é foda. Não, é que eu eu tenho muita coisa pra fazer. E eu não vou falar aqui porque tem muita coisa que é pessoal e eu também não gosto de me expor muito. Eu sou discreto eu sou uma pessoa discreta nessa parte assim, da minha vida. Eu não gosto eu sou realmente meio ocupado, mas eu não gosto de expor tudo e falar sobre o porquê eu sou ocupado, sabe? Mas é terapêutico realmente e eu gosto de fazer isso. E quando eu tiver, eu queria postar mais. Eu não queria postar só um Rollercast por semana. Eu vou tentar postar mais. Mano, assim que eu tiver mais tempo, eu com certeza vou postar mais. Eu vou postar pelo menos uns 3 episódios do Rollercast por semana. Talvez uns 3 episódios, um resenha de obras. E talvez uns 3 episódios por semana e um resenha de obras por mês. E eu vou em breve também trazer um outro quadro que eu estou elaborando aí, que tem a ver com um dos episódios do Rolada Cash. Eu tirei esse quadro que... Eu vou tirar esse quadro do papel ainda, que eu tava... Enfim, eu tirei esse quadro de um dos episódios do Rolada Cash, né? Tem um episódio do Rolada Cash que eu fiz, um dos primeiros episódios, e eu falei, caralho, isso daqui poderia virar um quadro. Ao invés de ser um episódio solto, eu poderia transformar isso num quadro. Dá muito pra fazer um quadro. E teria uma pegada bem de humor, assim como os primeiros episódios do Rollercast teve. Ainda tem uma pegada muitas vezes de humor aqui, né? Às vezes eu faço uns episódios mais improvisados e mais descontraído. Mas esse episódio seria provavelmente mais especificamente pra isso, sabe? Mais uma pegada de humor, mas ao mesmo tempo teria um tom, teria uma coisa a se aprender ali. Enfim, em breve eu vou é porque tem algumas coisas que eu ainda quero decidir sobre esse quadro. E eu gosto de fazer as coisas bonitinho. Eu quero ver como que eu vou fazer certinho assim. Mas em breve eu vou colocar ele pra fora do papel também, tá?
E é isso, é muito terapêutico, eu gosto de fazer isso aqui. Eu queria ter mais tempo pra postar, mas ultimamente não tô tendo muito tempo, infelizmente. Mas em breve, provavelmente eu terei mais tempo. Eu sou novo, tá, rapaziada? Eu tenho 21 anos. Tem muita gente que não acredita, mas eu tenho 21 anos. Nasci em 2001, tá? E é isso. Fuja um pouco mais da bolha de vocês, a bolha, qualquer bolha que seja. E se questione mais por si só. E amadureça fazendo isso, porque isso com certeza vai te trazer mais maturidade. Como eu disse, pessoas que pensam sempre muito dentro da bolha acabam julgando qualquer coisa que foge um pouco daquilo e acabam sendo muitas vezes muito imaturas, né? Você vai ver que você saindo da sua bolha e aprendendo com todos os tipos de pessoas, mas também evitando os erros que essas pessoas de todas essas bolhas cometem, você vai ver que você vai atrair pessoas verdadeiras para sua vida, talvez menos pessoas, poucas pessoas, mas serão pessoas verdadeiras e pessoas umas diferentes das outras, não serão, porque como você não está preso a uma bolha, você terá a capacidade de fazer amigos diferentes que não estão só ligados naquela sua bolha. Ou seja, você vai ser uma pessoa que vai ter amigos roqueiros, amigos funkeiros, amigos boys, amigos de todos os tipos, mas provavelmente todos eles, se você principalmente souber analisar suas amizades e faça isso, analise suas amizades, analise com quem você está andando, analise quem você deixa entrar na sua vida, porque tem pessoas que não merecem estar na sua vida. Mas você vai ver que vai ter uma variedade de pessoas, né? Pessoas sempre uma diferente da outra, mas que são pessoas boas e pessoas reais e pessoas que vão te agregar e pessoas muitas vezes inteligentes, cada um da sua forma, e talvez até ambiciosas, cada um da sua forma, né? E é isso. Fuja da bolha, mas acima de tudo, também não deixe com que essas pessoas não atraia para sua vida pessoas que fazem coisas ruins, pessoas que têm desvio de caráter, né? Se você é uma pessoa da hora, uma pessoa que quer ter um futuro, não interessa da onde que essa pessoa é que entrará na sua vida, né? Não interessa de qual bolha ela é, não interessa o jeito que ela é. O importante é que essa pessoa seja uma pessoa real, que você vai deixar entrar na sua vida, uma pessoa verdadeira e uma pessoa que você pode aprender com ela, e uma pessoa que vai agregar na sua vida, uma pessoa que principalmente não tenha desvio de caráter. Nunca deixe com que pessoas que você vê nitidamente que tem desvio de caráter, que fazem merda, que gostam de fazer merda, entrem na sua vida. Nunca, 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 nunca. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Pessoas que você não deve. Eu vou fazer um podcast com um episódio do LalaCast falando sobre isso. Pessoas que você não deve deixar entrar na sua vida. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo episódio. Talvez esse final de semana aí, sábado, provavelmente. Talvez eu poste outro episódio também aqui. Então terá mais um episódio. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí pra fortalecer caso você esteja assistindo no YouTube. Se você não quiser, também não precisa. Me siga lá nas redes sociais mais uma vez. E eu nunca vou parar com isso aqui, tá bom? Às vezes pode acontecer isso tudo aí que eu falei. Eu tô meio ocupado e eu quero ir postar mais. E quando eu tiver mais tempo, eu com certeza vou focar mais nisso aqui. Eu quero fazer isso, quero focar mais. Inclusive, eu tenho. Eu quero muito. Eu tenho outros projetos mais ambiciosos pro Rolada Cash em si também. Não é mais ambicioso, mas eu quero. Eu tenho planos ainda de aperfeiçoar ainda mais o Rolada Cash. Então é isso. Um abracinho do mano Rollizinho. Fuja das suas bolhas de forma inteligente. Se questione mais por si só, para que assim você se amadureça um pouco mais, né? É nóis. Tamo junto.